ideia de manter as cotas, a reserva de vagas para os negros no serviço público federal. Mas esse projeto de lei foi apresentado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é presidida pelo senador Paulo Paim, pelo próprio autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Praticamente, o que o senador Paulo Paim fez foi pegar a lei anterior, que estava encerrando a sua validade, e reeditá-la. Só que, durante essa passagem pela comissão do senador Paulo Paim, o projeto de lei recebeu uma emenda do senador Fabiano Contarato. Essa emenda do senador Fabiano Contarato, ela criou diversos acréscimos ao projeto original. E o mais danoso deles, no nosso entender, é que ele, de novo, classifica pardos como negros. Como vocês sabem, que no Estatuto da Igualdade Racial, os pardos são classificados como negros. Alguém pode pensar, qual o problema disso? Bem, o grande problema disso é que isso é genocídio. O grande problema disso é que isso é genocídio. É impressionante como muitas pessoas não atentam para esse detalhe. Quer dizer, para elas para muitas pessoas a questão resumiria a questão das cotas raciais. Na realidade, as cotas raciais são a ponta do iceberg. Quer dizer, o grande caráter imoral dessa questão é exatamente você impor sobre os pardos a classificação como negros. Isso é imoral, isso é genocídio. Porque você está impondo uma categoria racial uma categoria de raça a um grupo racial. Quando você faz isso, você está eliminando aquele grupo. Porque genocídio, é bom nós lembrarmos, genocídio não é simplesmente matar as pessoas. Na realidade, para se fazer o genocídio, não é preciso matar ninguém. O objetivo do genocídio é eliminar o grupo racial, o grupo étnico, o grupo religioso. Isso é genocídio. Esse é o objetivo. Quando no genocídio acontece de haver morte, haver assassinatos, o assassinato, a morte, ele é um meio que tem por objetivo a eliminação do grupo. Então, o que caracteriza o genocídio não é o assassinato, apesar do assassinato, obviamente, ser uma coisa extremamente reprovável, mas sim o objetivo de eliminar o grupo. Então, o objetivo de classificar pardos como negros é eliminar o grupo dos mestiços, é eliminar o povo mestiço. Isto é genocídio. Isso é gravíssimo e é impressionante como há pessoas que não atentam para isso. Quem apoia classificar pardo como negro, ou quem mesmo acha que isso não é tão importante assim, na realidade está colaborando com genocídio. Está colaborando com genocídio, porque está colaborando com a eliminação de um grupo. Pois bem, então nesse projeto, no texto da lei atual e no projeto do senador Paim, constava que os pardos e os pretos poderiam concorrer a classificar as vagas dos negros. Só que na emenda do senador Fabiano Contarato, de novo, é afirmado, como acontece no Estatuto, que os pardos seriam classificados como negros, ou seja, quem se autodeclara pardo seria também classificado como negro. E o que diz mais aqui o projeto do senador Fabiano Contarato? É que os pardos teriam que ter uma feição que seriam socialmente reconhecidos como negros. O que, na realidade, isso significa na prática o quê? Significa, na prática, Deixa eu ver se consigo passar aqui, isso aqui para vocês. Na prática, isso significa fazer com que os pardos, que os chamados tribunais raciais tenham uma base legal.
Por quê? Porque normalmente esses projetos de lei que tem tido até agora, normalmente o pessoal classifica pardo como negro e depois cria um tribunal racial. Nesse projeto, dessa emenda do senador Fabiano Contarato, a coisa fica pior. Né? Fica pior porque os pardos, a própria lei, se isso aqui está falando, a própria lei, passam a classificar os pardos como negros e dizer que esses pardos devem apresentar características fenotípicas que possibilitem o seu reconhecimento social como pessoa negra. E aí é que acontece aquele problema, né? Aquele problema. Se classificam todos os pardos como negros, inclusive os pardos que não têm origem preta, quer dizer, como é o caso dos caboclos, ainocôs, mistura de amarelos com brancos, todos eles são pardos. Quer dizer, mas na hora H, eles colocam os pardos para fora, através de tribunais raciais. E isso, grande parte, se dá porque muitas pessoas se esquecem de um fato importante. Ser pardo não significa ser descendente de preto. Muitas pessoas pensam, até no Brasil, como sendo formado por pretos e mulatos. E não é bem isso. É verdade que a grande parte dos pardos brasileiros são mulatos. Mas uma grande parte dos pardos brasileiros são caboclos também. Quer dizer, uma boa parte dos pardos brasileiros, a sua absoluta maioria, descende de índio, descende de branco e descende de preto. Na realidade, ele é a mistura dos três grupos. E descende também de índio. Então, muitas pessoas, às vezes, esquecem que elas também descendem de índios. Então, é impressionante como isso se reflete na mídia, como isso se reflete, às vezes, em diversas pessoas, diversos intelectuais. É interessante, é impressionante como a gente vê as pessoas debatendo sobre essas questões e sempre ignorando completamente a existência de pardos de mestiços de origem índia. É impressionante isso. Mas tudo bem. Então, essa lei, né, o artigo 2º da lei, que nós até destacamos aí, ele coloca o seguinte: para o fim do disposto nesta lei, considera-se pessoa negra aquela que, observem como ele piora o texto do projeto de lei, da lei atual. A lei atual diz que os pardos podem concorrer à vaga dos negros, o que já é algo que não é algo meio malicioso, né? Algo que tangencia. Mas esse texto, artigo 2º, não. Ele coloca claramente, explicitamente, que o autodeclarado preto ou pardo, nos termos disposto do inciso 4º, parágrafo único do artigo 1º, ou seja, ele remete ao Estatuto da Igualdade Racial. Quer dizer, para fortalecer de novo, reafirmando o que consta no Estatuto. E no inciso 2 coloca: apresentar características fenotípicas que possibilitem o seu reconhecimento social como pessoa negra. Pois bem, ora, uma das emendas, as emendas que foram apresentadas aqui, você pode observar que aqui você tem 9 emendas, né, até a emenda 2 até a emenda 10, são emendas a essa emenda do senador Fabiano Contarato, que foi a emenda que foi aprovada lá na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim. Pois bem, de todas essas emendas, só uma combate o genocídio do povo mestiço, só uma combate o genocídio do pardo, que é a emenda número 4 do senador Plínio Valério. O que diz essa emenda número 4 do senador Plínio Valério? Aquela classificação, que na do senador Contarato fala isso, na do senador Plínio Valério, ele modifica, ele coloca: para fins do disposto nesta lei, considera-se pessoa negra aquela que se autodeclare preta, conforme o quesito cor ou raça usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou que adota autodefinição análoga. Quer dizer, e coloca 2, pessoa mestiça, aquela que se autodeclara parda, conforme o quesito cor ou raça usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele faz uma diferenciação entre pretos e pardos, entre negros
né, e mestiços. Que eu sei, se os movimentos negros, se os negristas querem que haja uma classificação de negro, então que fique com a questão dos pretos, né? Que é exatamente aquilo que é no entendimento da população, e que a palavra negro, no sentido, quando ela é aplicada em sentido racial, realmente significa. E pardo corresponde a mestiço. Então, a emenda do senador número 4 do senador Plínio Valério é a única emenda, é uma dessas emendas que atacam o genocídio. O genocídio. E genocídio é crime. Genocídio é crime. É crime contra os direitos humanos. Isso é genocídio. Genocídio foi aquilo que o Hitler fez, né, inclusive com os mestiços, que muitas vezes as pessoas esquecem disso. O Hitler foi racista com os eslavos, foi racista com os ciganos, foi racista com os judeus, com os semitas, foi racista com outros grupos, não é? Com os mongólicos, com outros grupos, ele considerava como os povos inferiores, foi racista contra os índios, e foi racista contra os mestiços. Então, esse projeto do senador Paulo Paim, esse projeto que chegou aqui com essa emenda também do senador Fabiano Contarato, é um projeto de conteúdo genocida. Porque ele visa eliminar o povo mestiço. Para fazer, como essa emenda do senador Plínio Valério mostra bem, é possível você satisfazer o objetivo da lei, colocando cota para preto, colocando cota para pardo, e inclusive para a questão dos autodeclarados negros, já que eles exigem que a pessoa tenha aparência de preto, então que as cotas reservadas para os pretos, para os negros, pegue a população autodeclarada preta e aquelas pessoas que têm características físicas que, como diz, que possibilitam reconhecimento social como pessoa negra. Então, o projeto do senador Plínio Valério, ele atende perfeitamente isso e coloca isso para a questão da pessoa mestiça, aquela que se autodeclara parda. Então, é uma questão que o projeto, a única emenda dessas que satisfaz, que elimina esse caráter racista, né, e destacamos, se a pessoa acha que não há problema nenhum de classificar pardo como negro, então a pessoa tem que rever o seu entendimento sobre direitos humanos, o seu entendimento sobre a questão do genocídio. Porque não adianta a pessoa ficar falando discursos contra o Hitler, discursos contra o apartheid sul-africano, discurso contra o racismo e achar natural classificar pardo como negro. Há alguma coisa de estranho nisso. Pois bem, isso, então observe, voltando aqui a emenda do senador Contarato, do senador Paim, do senador Contarato. Pois bem, nesse projeto de lei, ele também faz outra coisa. Ele legaliza os tribunais raciais. Por quê? Porque no discurso, normalmente, desses projetos de lei, vem que o critério para ser adotado é o critério segundo o IBGE. Que observem bem que aqui ele faz, nesse projeto de lei original, ele faz uma referência ao Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, por sua vez, faz referência ao IBGE. O IBGE ele usa a autodeclaração. Quer dizer, ele não adota critério de aparência, critério de autodeclaração. Simplesmente, ele não usa heteroidentificação. Então, isso aí até agora vinha acontecendo isso. Quer dizer, eles dizem que é segundo o critério do IBGE, mas na prática não adotam o critério do IBGE. Pois bem, nesse projeto de lei, isso ele é reforçado. E o que acontece? Esse projeto aqui do senador, esse projeto de lei da emenda número que veio do senador, vou colocar senador Paim, porque o projeto veio lá da comissão do senador Paim e Contarato, né, os dois que mudaram isso, e que também é defendido por esse grupo. Eles classificam esses pardos como negros, só que agora eles colocam aqui dentro, eles legalizam
eles visam legalizar os tribunais raciais. Ou serão submetidos a procedimento de confirmação da autodeclaração todas as pessoas habilitadas no certame que optarem por concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, ainda que tenham obtido conceito de pontuação suficiente para aprovação da ampla concorrência, ou seja, escrito o Tribunal Racial para adotar aquele critério. Pois bem, na emenda do senador Plínio Valério, esse critério são as pessoas negras e mestiças. Ora, a gente sabe que o mestiço ele não tem padrão de aparência, igual os índios. Quando a pessoa exige cota racial para índio, ou indígena, como é o termo que aparece no censo, quer dizer, não é exigido critério de aparência. E olha que índio tem padrão de aparência. Quer dizer, os nossos ancestrais índios, aqueles índios pré-colombianos que não tinham tido contato ainda com os brancos, que não tinham se miscigenado, não tinham se misturado, eles tinham um padrão de aparência, normalmente pele escura, estatura mediana ou baixa, cabelos muito lisos, quer dizer, tem um tipo físico mongólico, quer dizer, um tipo físico bastante característico do índio, mas isso não é exigido nos tribunais raciais que os índios tenham um padrão de aparência. Normalmente a sua entidade apresenta lá um documento dizendo que ele é indígena e normalmente isso é aceito. É aceito. Pois bem, então nesse projeto do senador Plínio Valério, então as vagas passam a não ser só a negros, mas também aos mestiços. Obviamente, os mestiços têm que usar os seus critérios de aparência que é próprio do mestiço, que é um critério genealógico, não é critério fenotípico. Então, daqui, observe o seguinte, aqui tem vários aspectos, não vou entrar em todo o detalhe, porque o projeto é meio grande. Eu já até tenho um vídeo que a gente fez analisando esse texto todinho, um vídeo anterior, mas aqui aparece algo que é importante. Aqui, ó. Eles colocam o seguinte, aqui no artigo 4º, parágrafo 1º. Na hipótese de um procedimento administrativo de que trata o caput, isso aqui é o projeto como veio do senador Paim e passou pelo senador Contarato. Pois bem, é o projeto que chegou à Comissão de Constituição e Justiça que está previsto ser votado amanhã. Então, ele coloca, na hipótese de um procedimento administrativo de que trata o caput concluir pela ocorrência de fraude ou má-fé, o candidato será eliminado do concurso público ou do processo seletivo simplificado, caso o certame ainda esteja em andamento. 2. Terá anulada a sua admissão ao cargo, ao emprego público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso o candidato já tenha sido nomeado. E aqui, na hipótese prevista no parágrafo 1, o resultado do procedimento será encaminhado ao Ministério Público para apuração de eventual ocorrência de ilícito penal. Ilícito penal. Então, aquele pardo que, por acaso, não tenha uma aparência de preto, aquele pardo que depois eles achem que não provou que era pardo, que eles venham a excluir, ele poderá, se aceita depois ser expulso da vaga, ele poderá sofrer uma sanção penal por esse projeto, E a Advocacia Geral da União para apuração da necessidade de ressarcimento do erário. Ora, obviamente que sem você colocar a categoria mestiço, a categoria separada da categoria dos pretos, a categoria do povo mestiço, a pessoa vai ficar sujeita a esse tipo, o pardo que não tiver aparência de preto, ele vai ficar sujeito a esse tipo de penalidade. Então, esse é o segundo ponto. Caráter genocida e mais esse caráter aqui de penalização, e tem mais, inclusive de multa. Observa aqui o inciso 2. A Advocacia Geral da União para apuração da necessidade de ressarcimento ao erário. Quer dizer, então, a esse tipo de coisa que esse processo vem. Então, desses projetos de lei, aqui a pessoa tem o projeto do senador Plínio Valério, em que ele separa o
essa categoria separa os pardos, desacorrenta, porque o tema é correnta mesmo, nós estamos acorrentados, nós estamos escravizados, né, nós estamos escravizados à classificação como negros. Nós estamos escravizados, é como se nós fôssemos propriedade de uma categoria, nós, os pardos, somos propriedade de uma categoria chamada negro. Quer dizer, criaram uma categoria chamada negro e nos classificaram dentro dessa categoria. Quer dizer, ou seja, tomaram conta, tomaram posse, se apossaram da nossa identidade. O que é isso? Escravidão. Nós fomos escravizados. E estamos não só escravizados, como da mesma forma como nossos ancestrais escravos eram explorados, o serviço deles, nós estamos sendo explorados, na medida em que o nosso percentual, né, a nossa presença, a nossa existência está servindo para beneficiar um outro grupo. Então, nós estamos, enquanto grupo étnico, enquanto identidade étnica, enquanto povo mestiço, enquanto uma categoria racial também, né, nós estamos escravizados, a categoria negro. Então, esse projeto do senador Plínio Valério, ele desacorrenta o povo mestiço, desacorrenta os pardos. Porque ele coloca aqui no final, dos elementos que ele coloca no projeto, é que fica revogada, né, a lei, fica revogada a lei 2.990, quer dizer, isso aí é similar a outra, porque vai ser uma nova lei que vai substituir essa 2.990, e o inciso 4º do parágrafo único da Lei 12.288, ou seja, o Estatuto da Igualdade Racial, assegurados à população mestiça todos os direitos assegurados nesta população negra. Então, o projeto do senador Plínio Valério, ele não prejudica o fato dele retirar os pardos da classificação como negros, não prejudica em nada os pardos, né? Porque os pardos vão ficar, todos aqueles benefícios que são colocados para populações, para a população classificada como negra no Estatuto da Igualdade Racial, vão continuar sendo mantidos para a população mestiça, para os pardos. Então, agora isso é uma questão muito importante, né? Porque esse projeto de lei vai ser apresentado amanhã. E a coisa que a gente fica preocupado, né? Que a gente fica preocupado, porque os senadores, como falei, você tem aqui diversas emendas, né? Você tem diversas emendas. E nessas emendas, em todas elas, com exceção da emenda do senador Plínio Valério, a emenda número 4, todas elas mantêm a categoria, a classificação ocupada como negro. Por exemplo, a do senador Magno Malta, ela somente retira o artigo 13 do projeto de lei do senador Plínio Valério. Ele só faz retirar aqui um dos artigos. É o artigo 13. O artigo que classifica pardo como negro é o artigo número 2, é o artigo 2º. Pois bem, o senador Magno Malta, que é uma pessoa realmente que a gente tem uma grande consideração, ele é um senador muito importante, que tem tido umas intervenções muito importantes no Senado, se identifica como preto. Obviamente, a gente respeita o direito dele de se identificar como preto. O problema pelo projeto dele, dá para ver que ele não se incomoda em ser classificado como negro também. Quer dizer, obviamente que é o direito dele. Se ele se identifica como preto, se ele aceita, se ele concorda em ser classificado como negro, o direito dele, obviamente. O problema é a pessoa achar que essa categoria negro deve ser imposta aos pardos que não se identificam como pretos e que não se identificam como negros. Então, esse projeto, essa emenda do senador Magno Malta não resolve o problema do genocídio. E destaque-se, esse é o senador Magno Malta, é um senador, né, do partido
Isso, um senador do Partido Liberal, ou seja, um senador que a gente sabe que é uma ala conservadora, tudo mais. E é bom até lembrar, né, que essa questão aqui, ela tem sido uma agenda que vem do Partido dos Trabalhadores. Essa ideia de classificar pardos como negros é uma agenda do Partido dos Trabalhadores. É uma agenda que tem o objetivo de dividir o povo brasileiro em grupos raciais separados. O Brasil passaria a ser composto só por brancos, por negros, por índios, ou indígenas no termo, e por amarelos, sem a eliminação do mestiço. Então isso é até bom lembrar, né? Porque aquela questão, ser conservador, não basta ser conservador. Até para as pessoas que se identificam como direito. Quer dizer, não basta a pessoa ser conservadora. Você tem que defender a identidade nacional. E a identidade nacional, ela implica a questão da mestiçagem. Eu respeito a questão da mestiçagem que faz parte da identidade nacional brasileira. Então, isso é muito importante, porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem de direito, que se dizem conservadores, embarcando no barco, né, de um projeto político de poder feito pelo Partido dos Trabalhadores. Quem quiser encontrar a origem dessa ideia de classificar pardo como negro é só procurar o Florestan Fernandes, que foi um constituinte do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, foi um professor de antropologia da USP, que foi um dos principais ideólogos disso aqui. É só procurar. Então, essa origem aqui não tem nada a ver com a questão. Não sei se o senador Magno Malta sabe disso, mas isso aqui não tem nada a ver com a questão do conservadorismo. O conservadorismo no Brasil, por sinal, o partido que mais se aproxima historicamente do PL é a UDN, União Democrática Nacional, que era o partido de Gilberto Freire, né, que era um pensador que defendia a mensagem conservador e que defendia a mensagem brasileira. Então isso é muito importante, porque tem muitas pessoas aqui que ficam adotando, se apresentam como conservadores, se apresentam como direita, mas ficam adotando o projeto racial criado pela esquerda, criado pelo PT aqui para o Brasil, com apoio de determinados outros partidos de esquerda. Tudo bem. Então esse aqui foi o PL do senador Magno Malta, né, que não resolve a questão da eliminação do genocídio, do acorrentamento do povo mestiço à categoria negra. Nós temos aqui também o PL do senador Carlos Viana, né? Do senador Carlos Viana. O PL do senador Carlos Viana, ele é o 003, é isso? Isso. Carlos Viana, do Podemos. O senador, ele mexe também com certo, ele mexe com esses vários artigos aqui, mas também não mexe, ele adota até o senador Magno Malta, mas não mexe com o artigo 2º, não mexe com a classificação dos pardos como negros também. Pois bem, tem aqui o projeto de lei do senador Sérgio Moro, que é da União, né, que é um senador do Paraná. E também, esse aqui reafirma, olha aqui, que ele fala aqui no artigo 7º, ele mantém a prática as pessoas negras optando pela reserva de vagas e nomeadas de vagas ampla concorrência serão computadas para efeito preenchimento de vagas reservadas. Ele apenas restringe um pouco, reduz um pouco o percentual de pessoas que iriam para essas vagas, porque no projeto que aparece atual, essas pessoas não seriam computadas, ou seja, você teria essas vagas seriam ocupadas pela população preta, vou usar preto mesmo, porque na prática isso vai acontecer, na prática esse que é o objetivo deles, quer dizer, e depois aquelas pessoas que fossem pretas, que passassem na ampla concorrência, não seriam contadas, assim, além daquele percentual de 30% que aparece na emenda do senador Contarato, você teria ainda um elemento a mais. No caso aqui da emenda do senador Sérgio Moro, eles passariam a ser computados nas vagas reservadas. Certo.
Então ele faz essa escolha, mas não mexe na classificação. Então eu entendo que para o senador Sérgio Moro também classificar pardo como negro, o genocídio do povo mestiço, o genocídio dos pardos não o incomoda. É muito importante isso, né? Para o senador Sérgio Moro, só para registro, ele se identifica como branco na coisa, mas eu faço registrar como branco não, porque a gente sabe que tem brancos no Brasil que são contra esse tipo de política, né? Tem brancos no Brasil que são a favor da mensagem, são a favor da identidade nacional. Mas como agora as pessoas estão aceitando que as leis devam ser classificadas de acordo com o grupo racial, os índios, os negros, né, os determinados grupos, os imigrantes, todos aqueles grupos que tem de coisa, então passou a ser importante a gente começar a também lembrar a autodeclaração racial das pessoas, né, dos políticos. Pois bem, então tem esse projeto do senador Plínio Valério, desculpa, do senador Sérgio Moro, que também não altera não resolve o problema. Não resolve o problema. Pois bem, então nós temos aqui também o outro projeto de lei, aqui do Plínio Valério, como falei, que é o projeto que resolve esse problema. Temos aqui o do senador Flávio Bolsonaro. Esse projeto do senador Flávio Bolsonaro, ele acaba com as cotas raciais e coloca as cotas sociais. Fica muito bonito na foto, né? Quer dizer, o próprio movimento pardo mestiço brasileiro, ele foi a única, repita-se, ele foi a única entidade étnica, grupo étnico e racial, a ir ao Supremo Tribunal Federal contra cotas raciais. Né? Chegou lá a muito custo, a muito sacrifício, porque a gente não tem um movimento popular, realmente popular, um movimento que vem de cima para baixo. Então, a muito custo, o movimento conseguiu chegar até o Supremo para ir contra as cotas raciais. E não foi aprovado, as cotas raciais foram aprovadas. Pois bem, o problema agora é que esse tipo de projeto, simplesmente eliminar a cota racial, ele não vai resolver o problema pior que tem nessa história. O pior problema dessa história é classificar pardo como negro. Né? Porque aqui primeiro que esse projeto de lei, a chance dele passar é muito pequena. E é interessante como isso repete o que aconteceu na lei de cotas lá. Quando houve o projeto da lei de cotas, o senador Flávio Bolsonaro também apresentou um projeto desse tipo, desse estilo. Coloca cotas sociais. Muitas pessoas defendem que seja cotas sociais no lugar das raciais, nós também. Só que agora existe essa classificação de pardo como negro. Então ela é um caso muito mais grave, porque é um caso de genocídio. Simplesmente retirar, apresentar esse tipo de projeto serve só para dividir os votos da oposição a esse projeto que vem da emenda e mantém a coisa mais macabra, que é essa classificação racista e genocida. E outro elemento desse tipo de projeto é que ele não atinge, na realidade, o objetivo dessas cotas. Como falamos, o objetivo dessas cotas é dividir o Brasil em grupos étnicos raciais. Então, na realidade, esse projeto ele não atinge o objetivo principal, né, que está vendo aí. Na realidade, esse projeto do senador Flávio Bolsonaro, praticamente ele colabora com o projeto do senador Paim. Praticamente ele colabora, porque é um projeto que ele atrapalha a aprovação da emenda. Uma emenda que atrapalha a aprovação da emenda do senador Plínio Valério, que é realmente a que atinge, né, o núcleo do objetivo desses grupos, das cotas raciais, porque é uma coisa que a gente tem repetido. O objetivo das cotas raciais não é combater racismo, na prática não é isso, porque o objetivo político dele não é esse. O objetivo político das cotas raciais não é combater racismo, não é reparação histórica, não é nada disso. Isso serve como argumentação para discurso. Até porque a gente vê várias contradições, inclusive essa de eliminação dos pardos.
nos tribunais raciais. O objetivo dessas cotas raciais é dividir o Brasil em grupos raciais estanques, né? Esse é o objetivo, que é um objetivo de ocupação de espaço de poder. Esse é o objetivo dessas cotas raciais. Então, na realidade, não existe nada que incomode mais para esses grupos, né, do que uma cota do pardo separada da cota dos pretos. E que essas cotas, que o povo mestiço, né, seja reconhecido, porque o objetivo deles é dividir a nação brasileira, e a mestiçagem une. Então, esse projeto do senador Flávio Bolsonaro, com todo respeito ao senador, ele na realidade e na prática ele colabora com a aprovação do projeto do senador Paulo Paim. Então, e eu digo até mais, né? Quer dizer, esse PL ele causaria menos incômodo ao pessoal que quer ver o Brasil dividido racialmente do que um PL que reconhece o povo mestiço como um grupo étnico. Pois bem, daí surgiu agora, na véspera da reunião, quer dizer, hoje é segunda-feira, na realidade vai ser... normalmente essas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, elas são marcadas para quarta-feira, né? Elas são reuniões marcadas para quarta-feira. Então, surgiu agora essas várias emendas aqui do senador Rogério Marinho, né, que praticamente ela desmonta o projeto do senador Fabiano Contarato e traz praticamente o texto original do projeto do senador Paulo Paim. Se você observar as emendas que acontecem, essas 4 emendas, na realidade, elas vão desmontando pedaços desse projeto do senador Contarato, só que ela mantém a classificação dos pardos como negros. Aqui no projeto, ela mantém esse elemento, mas ela não retira os pardos da classificação pardo como negro. E aqui a emenda número 9. Praticamente a emenda número 9 ou a emenda número 8 aqui. Praticamente mantém. Aqui, ó, continua. Ficam reservados aos negros 20% de vagas. O mesmo tipo de... Aqui, ó, poderão ser concorrer às vagas reservadas a candidatos negros que são declarados pretos ou pardos. Quer dizer, então, é esse tipo de situação. Nós pedimos que você compartilhe esse vídeo. Eu estou tentando aqui, desculpe aqui foi feito essas emendas apareceram em cima da hora, nós tivemos que fazer essa live também em cima da hora para mostrar esse tipo de situação. Então, nós pedimos que você encaminhe para o seu senador, para que ele vote contra esse projeto de lei, para que ele vote na emenda número 4 do senador Plínio Valério. E aqui também eu tenho até uma mensagem especial para os senadores do estado do Amazonas, porque os senadores do estado do Amazonas, eles 4 deles fazem parte, são titulares da Comissão de Constituição e Justiça, Então, e uma boa parte dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça também são de estados da região norte. Então, o senador Plínio Valério é do estado do Amazonas, o senador Omar Aziz faz parte dessa Comissão de Constituição e Justiça, ele é titular também, o senador Eduardo Braga também é da Comissão de Constituição e Justiça. Aqui eu estou vendo até alguns comentários. Alguém colocou aqui canal bem detalhado. Ser índio não é sinônimo de ter cabelos lisos.
Bem, hoje em dia, os autodeclarados índios, né, na realidade, são miscigenados, são populações miscigenadas que com o tempo começaram a ser declaradas como índio, porque aqui no Brasil também existe muito disso, né? As pessoas criaram a ideia até de que se alguém que fala um idioma índio ou alguém que tem coisa seria índio. Domingos Jorge Velho, o Bandeirantes Domingos Jorge Velho, mal falava português, ele falava Ingatu, quer dizer, e ele era um mameluco, ele era um mestiço. Ele não era um índio. Quer dizer, aqui no Paraguai também existe muitas milhares de pessoas que falam Guarani e não se identificam como índios. São pessoas mestiços que falam o idioma Guarani. Da mesma forma que a gente fala português, e nem por isso a gente vira branco nem português. Então, só que o que aconteceu foi isso. À medida que a população índia foi reduzindo, eles começaram a pegar a população mestiça e classificar como sendo índio. Quer dizer, então aconteceu esse processo. Quando a gente estuda a história da colonização do Brasil, né, do Brasil antes da independência, você vê esse processo. Quer dizer, na realidade, havia até uma certa hostilidade de muitos jesuítas para com os mestiços, porque os mestiços eles tinham uma certa independência. Eles falavam normalmente uma boa parte deles eram bilíngues, falavam o idioma índio e falavam português, e por isso eles tinham uma certa independência a mais, eles tinham uma autonomia, uma capacidade de se comunicar com a coroa portuguesa, coisa que os índios, que normalmente não falavam, eles falavam só o idioma índio e tinham que servir o jesuíta servir como intermediário. Pois bem, quer dizer, só que essa população índia foi se mestiçando, e muitos desses mestiços, por sinal, falavam o idioma índio. Quer dizer, então foi se transformando uma população mestiça, cada vez mais. Daí que com o tempo, as pessoas começaram a classificar pardos, como os índios foram sumindo, começaram a classificar os mestiços como se fossem índios. Quer dizer, então acontece isso atualmente, quer dizer, eles pegam mestiços, pardos, os chamados pardos, e classificam como negros. Mas depois pegam os outros mestiços e saem por aí classificando como se eles fossem índios. Mas o mestiço, o índio, né, o índio original, ele tem padrão de aparência. O índio original, ele tinha cabelo liso, mais liso que cabelo de branco. Então, índio sim tem padrão de aparência. Agora, obviamente, essa pessoa pode ser uma coisa ser índio, porque aí a questão até é bom lembrar disso. Branco é um termo racial, um termo fenotípico. Racial ou fenotípico, como queira. Preto é um termo fenotípico. Índio é um termo fenotípico. Amarelo é um termo fenotípico. Agora, português, francês, alemão, isso é termo étnico. Hausa, Malay, Yorubá, isso é termo étnico. Atuari, Apache, Quechua, Azteca, isso é termo étnico. Quer dizer, termo racial, termo fenotípico, índio é um termo fenotípico, é um termo de aparência. E esse termo fenotípico tem um padrão de aparência sim. Né? Não é próprio do padrão de aparência índia ter cabelo crespo. Quer dizer, quem tem cabelo crespo são pessoas descendentes de índio. Um bocado, por exemplo, que descende de índio também. Quer dizer, a pessoa tem cabelo crespo. Agora, índio tem padrão de aparência. Pois bem, então aqui o Wilson da Guarda Miranda pergunta se você acha que tem que ter cigano no censo do IBGE. Olha, essa é uma questão, eu acho que vale para a questão dos ciganos meditarem, se eles querem ter uma categoria própria. Né? Os ciganos, por sinal, é um termo também étnico. Né? Quer dizer, nós temos essas categorias de cor-raça atuais. Pois bem, a pessoa aqui do canal Bem Detalhado e que eu mudo também, que o Paulo Paim também não é negro. Na realidade, aqui é uma questão importante, porque a palavra negro, aí é coisa que a gente tem repetido muito, ela é um termo até adequado, que o IBGE nunca usou o categoria negro. Isso se deve até por motivos históricos, né? Porque o primeiro censo de 1872, você ainda tinha escravidão no Brasil. E os escravos eram chamados de negros. Tanto que aqui no Brasil, o índio escravizado era chamado de negro da terra. Então, a palavra negro significa escravo. Então, no censo brasileiro, historicamente, você coloca a categoria preto, que é o termo adequado.
Não é? Até o Dom José I, na carta no Diretório dos Índios, ele fala essa questão, né? Que os índios não gostavam de ser chamados de negro para não ser pensado que estariam destinados a ser escravos como os pretos, como alguns acham que os pretos da África deveriam ser. Quer dizer, mais ou menos isso que ele coloca lá. Quer dizer, que o termo adequado é preto. Esse é o termo adequado. Então, na realidade, o termo negro foi colocado aqui como uma invenção dos movimentos de esquerda para tentar passar, dos idealizadores disso, como PT, para tentar fundir os pretos com os pardos. E eles sempre pensando no pardo como sendo o mulato, como sendo o descendente de preto. Quer dizer, mas só que tiveram completo desprezo. Foi um processo, quer dizer, essa classificação é um completo desprezo pela realidade de outras regiões. E não digo nem por outras regiões, porque aqui na região norte você vê realmente, na rua você vê as pessoas, né, com aparência mesmo de cabelo liso, pardos com aparência indígena bem acentuada. Quer dizer, e as pessoas tiveram desprezo disso, começaram a tratar, não é, os pardos como todos eles foram descendentes de preto, ainda que nem um pardo descendente de preto é preto. Nenhum descendente o mulato, nenhum é negro. Mulato é mulato, o mulato não é preto. Pois bem, então a própria categoria negro, ela foi uma invenção que foi criada aqui para tentar fazer esse tipo de coisa. E por sinal, aqui é bom lembrar um negócio curioso. Os racistas fizeram isso no censo dos Estados Unidos de 1930. Até o censo dos Estados Unidos de 1920 constava a categoria mulato lá. E constava a categoria black, ou seja, preto, black e mulato. Eles pegaram as duas categorias lá e colocaram a categoria negro. Agora aqui fizeram uma coisa pior. Eles pegaram até os mestiços que não eram de origem preta e classificaram também como negro. Como fizeram com isso? O que mostra um processo de desprezo. Ó. Isso significa desprezo. Essas pessoas desprezaram a realidade do país, começaram... Por isso que quando a gente fala que esse é imperialismo africano, é imperialismo. É imperialismo. Quer dizer, as pessoas estão pegando... da mesma forma como os europeus, os brancos, chegaram e conquistaram a América, eles estão pegando agora os descendentes dos escravos, que preto não é nativo da América, preto é nativo da África, e estão os transformando em novos conquistadores, eliminando a população nativa, que é a população índia e a população dos descendentes de índios, né, que são populações nativas. Então é um processo mesmo disso. Então a palavra negro aqui, obviamente, se o senador Paim se identifica como negro, é o direito dele. O problema é ele que impor, não é, fazer projeto de leis para impor isso aos pardos, né? E depois excluir esses pardos primeiro já está absurdo o genocídio, que é importantíssimo, porque uma coisa é preciso colocar, não basta essa coisa, não, dando a vaga para a gente está tudo bem, não está tudo bem não, não está tudo bem não. Quer dizer, não, a gente só quer a vaga. Se colocar a vaga para a gente, né, tirar o Tribunal Racial, deixar nós, os pardos, lá, sermos aceitos como negros, tá tudo bem não. Né, porque isso é genocídio. Quer dizer, se há pessoas que não valorizam a sua origem mestiça, a sua identidade mestiça, se a gente que não valoriza a sua identidade parda, se a gente que acha que isso é importante, a gente que acha. Quer dizer, isso faz parte da nossa identidade étnica. Quando alguém tenta impor em troca, toma aqui uma vaga e me dá aqui da identidade, muito obrigado. Nós não negociamos isso. Nós estamos aqui para negociar a nossa identidade étnica. Porque nós estamos aqui para nos submetermos a um processo de genocídio. Então, agora, se ele acha que ele é negro, direito dele. Não pode ficar colocando isso para os outros. Aqui coloca, Paulo Paim é do sul do Brasil. Eu tenho certeza que ele é misturado com brancos. Bem, se eu fosse fazer matéria de identificação dele, eu também teria a mesma opinião, né? O tipo físico do Paulo Paim, meu avô, era mulato e tinha aparência mais próxima de preto que a do senador Paulo Paim. Mas é aquela questão, se ele quer se identificar como negro, é um direito dele. Ele não pode sair impondo isso para os outros. E nem chamando o nação mestiça de nação negra, como ele fez numa audiência passada. Quer dizer, precisa a pessoa respeitar a nossa identidade e também a associação. Pois bem, aqui tem um outro comentário.
Se for olhar o real, as cotas teriam que ser para os pardos, pois é a maioria. Tem uma certa lógica nisso. Imagine bem, imagine que você fosse fazer essa união. Imagine, eu não estou defendendo hipótese nenhuma nisso, mas imagine uma questão de lógica. Se você fosse fazer uma união em que a maioria dos afrodescendentes, imagine se fosse, e não é verdade isso, mas imagine que todos os pardos brasileiros fossem afrodescendentes, descendentes de pretos. Todos os pardos brasileiros, descendentes de pretos. Quer dizer, se você fosse fazer um único grupo misturando pretos e pardos. Ora, se os pardos são a ampla maioria, então o lógico era classificar os pretos como pardos, e não o contrário. Principalmente sabendo que esse preto brasileiro, o autodeclarado preto brasileiro, na realidade, em regra, é miscigenado. Enquanto há algum preto no Brasil, alguma pessoa que se autodeclara preta e que se descenda só de preto mesmo, que ela não tenha um índio no seu passado, que não tenha um branco no seu passado, quer dizer, é muito difícil encontrar. Esse chamado autodeclarado preto no Brasil, em regra, é um mestiço com aparência de preto, como a maioria dos autodeclarados brancos no Brasil também são mestiços com aparência de branco, ou que tem uma pele branca. Quer dizer, então é isso que acontece. Então, se tivesse que fazer uma cota, teria sim um fundamento nisso, e até histórico, porque é bom lembrar um detalhe também, que é pouco lembrado. A escravidão do pardo foi a mais longa na história do Brasil. Não foi a escravidão dos pretos, porque houve a escravidão dos índios, né? Os portugueses começaram realmente a ocupar o Brasil em 1510 e começaram a se misturar com os índios e surgiram os mestiços, e começou a escravidão dos índios e também a escravidão dos mestiços. Quando os pretos chegam no Brasil, só por volta de 1549. Ou seja, você já tinha pardo escravizado aqui antes disso. O fim da escravização dos índios foi em 1755, pelo rei Dom José I, de Portugal. E a escravidão dos índios acabou, mas a do pardo continuou, inclusive do pardo descendente de índio. Né? Continuou, e foi terminar só em 1888. Então é um detalhe a se notar. Outro detalhe que é pouquíssimo lembrado é o seguinte: existe aqueles pretos, por exemplo, que pessoas que descendem, por exemplo, de pretos que chegaram aqui no Brasil, por exemplo, em 1549. Olha, eu descendo de um preto que chegou aqui no Brasil no século XVI, em 1560, em 1580. Outra pessoa pode descender de pretos que chegaram do Brasil em 1887. Quer dizer, chegaram um ano anterior à abolição da escravidão. Quer dizer, tem estudos genéticos que mostram que esses brasileiros que têm a pele mais escura, a probabilidade deles descender de pretos que chegaram no período mais recente é maior do que aqueles que descendem de preto no começo. Porque esses que descendem de preto lá do século XVI, pela mestiçagem, tenderam a ficar com a pele mais clara. Quer dizer, então imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação para você ter uma ideia. Imagine que chegue duas pessoas lá, descendentes de pretos. Um que descende de uma pessoa cujo ancestral preto dele, né, chegou ao Brasil em 1580. E a família dele, só 200 anos depois, só em 1780, o último descendente dele deixou de ser escravo. Então a pessoa ancestral dele deixou de ser escravo. Então imagina que alguém descende de 200 anos de escravidão. Ele tem nos seus ancestrais, a família dele por 200 anos foi escravizada. E chega uma outra pessoa, e só que ele tem uma aparência clara. Até mesmo uma aparência de branco. Ele chega lá e chega uma outra pessoa com aparência de preto, que descende de alguém, de um preto que chegou no Brasil, né, e até ilegalmente, porque já havia sido abolido o tráfico negreiro, mas havia um tráfico ilegal ainda para o Brasil, que tenha chegado ao Brasil em 1887. Deu o ano seguinte, que a família dele foi escrava durante um ano só. Quer dizer, então você tem uma pessoa com aparência de branco cuja família foi escrava durante 200 anos, e o outro, né, com aparência de preto, a família desse escravo foi durante um ano. Qual dos dois merece mais reparação histórica? Nesse aspecto. No aspecto do tempo de sofrimento da sua família. Então, essa é uma questão que é pouquíssimo lembrado. Quanto mais claro é esse afrodescendente, maior a probabilidade dele descender de pretos que chegaram num período muito anterior. E maior a probabilidade, né, da escravização da família dele ter sido mais longa. Tudo bem. Então,
bem que foi colocado aqui pelo Will da Guarda Miranda, é um genocídio estatístico. É um genocídio estatístico, é exatamente isso. É um genocídio estatístico, mas é um genocídio, porque, como nós dissemos, a escravidão, não é? A escravidão, ela, como nós dissemos, a escravização, o genocídio se dá pelo objetivo de eliminar o grupo. Então, essas pessoas, elas querem eliminar o grupo do racial. E aí também tem outro aspecto que é bom lembrar. A ideia de todo racismo, é de que ser de raça seria superior a ser mestiço. Então, essa ideia de classificar pardo como negro segue essa ideia. A ideia de que ser de raça seria superior a ser mestiço. Bem, então ficou aí essa mensagem, nós fizemos essa mensagem de improviso aqui. Mandem mensagem para os seus senadores, porque esse projeto de lei vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça essa semana, quarta-feira. Então, é importante que você pressione, porque não basta reclamar na internet, é preciso agir, é preciso se manifestar. Então, fica aí essa mensagem. Agradeço a participação das pessoas que seguiram aqui, que mandaram mensagens para a gente, comentários. Tá? Então, até a próxima.